Hora do rush da manhã em Charlotte, Carolina do Norte. Seu movimentado aeroporto é abalado por uma enorme explosão. As chamas vinham por cima da cerca, uma loucura total. Todo mundo estava correndo, tentando se salvar. Os bombeiros correm para um dos principais hangares do aeroporto e se veem diante de um terrível incêndio. Levou um tempão para percebermos que um avião havia atingido o hangar. Um avião da ponte aérea lotado cai pouco depois de decolar. Todos a bordo estão mortos. E ficamos nos perguntando, esse avião voou 9 vezes antes disso e não tivemos quaisquer problemas. Os investigadores descobrem uma sequência de erros. Bill, tenho uma ideia. E ficam sabendo que passageiros em aviões pequenos, na verdade, vêm correndo perigo há anos. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais, transcrições do controle de tráfego aéreo e do gravador de voz da cabine, além de relatos de testemunhas. Peso fatal. É manhã de 8 de janeiro de 2003 em Charlotte, Carolina do Norte. Uma cidade de 500 mil de pessoas acorda. No aeroporto internacional de Charlotte Douglas, a piloto comercial comandante Kate Leslie chega cedo ao trabalho. Com apenas 25 anos, nascida no Texas, ela voa pela Air Midwest faz quase 3 anos. É um dos comandantes mais jovens em sua empresa. Oi, Tom. Tem um ótimo voo. Ela é um piloto de primeira linha e vem construindo sua carreira em um dos aeroportos que mais crescem nos Estados Unidos. Esse aeroporto é um importante eixo doméstico para a US Airways, com voos para a maior parte das principais cidades do leste dos Estados Unidos. A Air Midwest tem um serviço de ponte aérea como US Airways Express. Ela opera uma frota de aviões Beechcraft 1900D, um pequeno avião para 19 passageiros que cobre pequenas distâncias, uma aeronave confiável da indústria. Hoje, a comandante Leslie estará no comando de um 1900D em uma viagem rápida de 30 minutos até o aeroporto de Greenville-Spanterburg, em Greer, Carolina do Norte. Seu copiloto é Jonathan Gibbs, de 27 anos. Como dormiu a noite passada? Eu sonhei que estava em Miami. Atenção, senhoras e senhores. Esta é a última chamada para o voo 5481 da Air Midwest para Greenville-Spartanburg. Todos os passageiros... Entre os passageiros que voam para Greer esta manhã está Christiana Shepard, de 18 anos. Portões E1 a E32. Os pais de Christiana, Doug e Teresa, são missionários batistas e estão trabalhando nos Açores. Christiana deixou os Açores em 7 de janeiro. Passou a noite no aeroporto em Boston. E aí embarcou na manhã seguinte no voo logo cedo de Boston para Charlotte e depois para Greenville. Portanto, ela estava voltando para a faculdade. Christiana era uma pessoa muito especial e era uma pessoa que vinha até você e abraçava e dizia, sabe... Ela vinha sem razão alguma, lhe dava um abraço e dizia, papai, eu amo você. Às 8 da manhã, Christiana embarca em seu voo. Enquanto isso, como parte de sua lista de verificação padrão antes da decolagem, a tripulação calcula o peso de todas as bagagens, passageiros e combustível no avião. Isso é feito para garantir que o avião não esteja sobrecarregado e que o peso esteja dividido de forma uniforme, um cálculo feito em todos os aviões comerciais. Você sabe se o avião está lotado? Tem 19 pessoas na parte de trás. Ainda não sei quanta bagagem. Certo. Mas os carregadores estão preocupados que a bagagem que estão embarcando possa estar pesada demais. Troca! Comandante, quantas vamos ter que tirar? Estamos calculando.
Achamos que não teremos que tirar nada. Legal, 7719. 7765 é nosso peso, não? Sim, no máximo. Então, estamos bem. Estamos bem. Bom dia, bem-vindos ao serviço US Airways Express para Greenville, Spartanburg. Este é um voo bastante curto, talvez 30 minutos de portão a portão. Por isso, relaxem e estaremos lá em alguns minutos. Antes da decolagem, a tripulação verifica os controles de voo, inclusive leme e profundor, que ajudam a controlar a direção do avião. Controles de voo livres e corretos. Air Midwest 5481, pista 18 direita. Coloque-se em posição e aguarde. A comandante Leslie está a minutos da decolagem. Na pista à frente deles está um Bombardier CRJ pronto para decolar. Aquele CRJ é sem dúvida um belo avião, não é? É, eu adoraria pilotá-lo. Com a forte turbulência liberada pelo CRJ, a comandante Leslie precisa ficar a uma distância segura. Vão nos mandar para longe com seu deslocamento de ar. Air Midwest 5481, virar à direita em direção a 230, livre para decolagem. Potência para decolagem, por favor. Potência estabelecida. 80 nós, verificação cruzada. A 80 nós, os pilotos verificam se instrumentos-chave estão funcionando. Sem sinais de problemas, Leslie e Gibbs prosseguem com a sua decolagem. Para o controle de tráfego aéreo, a decolagem do voo 5481 é perfeitamente normal. Para cima. O quê? Mas, sem aviso, o nariz do avião se inclina drasticamente para cima, de 7 para assombrosos 54 graus. Me ajude! Você conseguiu! Eu estou tentando! A tripulação luta para baixar o nariz do avião novamente. O fluxo de ar sobre a parte superior das asas cria sustentação. Mas se o nariz continuar subindo, o ar irá fluir suavemente sobre as asas do avião. Irá perder sustentação, estolar e despencará dos céus. Empurre o nariz para baixo. Ai, meu Deus, temos uma emergência para Air Midwest 5481. Alerta 3 de prontidão, pista 18 direita. Controladora a cargo do voo 5481 pede equipamento de emergência. Ah, meu Deus. O avião está agora a 350 metros do solo. Ele estola, vira para a esquerda e começa a cair. A comandante Leslie puxa o manche com toda a sua força. Se ela não conseguir fazer o avião subir, eles irão se chocar contra o solo. A comandante Kate Leslie luta desesperadamente para fazer seu avião subir, mas ele não responde. O avião vai em direção a um hangar lotado da US Airways. O voo estava carregado com quase 1000 quilos de combustível, altamente inflamável, colocado pouco antes da decolagem. O impacto faz com que todo aquele combustível incendeie imediatamente. Agora o fogo intenso ameaça envolver todo o hangar. Há vários aviões e centenas de pessoas trabalhando ali dentro. Corpo de bombeiros? Emergência, um avião acaba de cair. Certo, um avião acaba de cair. Isso, foi no aeroporto da US Airways e há chamas por todo lado. Temos um código 10 aqui. Um avião caiu na extremidade sul. Repito, uma queda de avião confirmada, com incêndio. O chefe Kate Rogers, de 38 anos, está dirigindo para o trabalho quando recebe uma chamada de código 10. Código 10 significa que é uma queda confirmada de avião. E, em geral, esse tipo de chamada é um tipo de acidente que só ocorre uma vez em sua carreira. Cindy Overcash é bombeira no departamento de bombeiros de Charlotte. Na verdade, não era possível ver o hangar daqui, só uma enorme nuvem de fumaça negra. E sabíamos que a coisa era realmente séria.
Código 10 no aeroporto. Batalhão 1, Batalhão 2, 21. No edifício ao lado, o diretor de vendas, David Isola, ouve a explosão. Eu estava na minha mesa e eu ouvi um barulho muito alto. E depois um rapaz da sala do lado entrou e disse que tinha visto um avião cair. E aí eu peguei minha picape e fui até o local. A 60 metros de distância, Isola registra os primeiros momentos da tragédia. Tinha muita fumaça e parecia o inferno. Parecia o inferno mesmo. As chamas vinham por cima da cerca, uma loucura total. Todo mundo estava correndo, tentando se salvar. O chefe Rogers assume o comando imediatamente. Ele sabe que há aviões estacionados dentro do hangar em chamas. Seus tanques de combustível ameaçam explodir. Nossa preocupação era, primeiro, as pessoas dentro do avião. Segundo, as pessoas que trabalhavam no hangar. E, terceiro, nós tínhamos de nos preocupar com os aviões que estavam em reparos, se estavam em chamas. Tínhamos muitas situações cruciais com que lidar. Em questão de minutos, os bombeiros começam a controlar o terrível incêndio. A esperança agora é que em algum lugar dentre os destroços haja sobreviventes. Só o que passava pela cabeça de todos era se haveria sobreviventes. O chefe Rogers envia um grupo de bombeiros, liderados por Cindy Overcash, para dentro do inferno. Cindy Overcash e 2 membros de sua equipe abrem caminho por entre os destroços, apagando com cuidado focos de fogo pelo caminho. No cenário do fogo, vimos o que imaginamos que fossem bonecos de simulação de acidente. Achávamos que um avião havia explodido ali dentro, lançando os bonecos de treinamento para fora. Então, eu me dei conta. Não são bonecos de treinamento. Eles levaram alguns minutos para perceber exatamente o que havia acontecido e ficou claro que não havia sobreviventes. A perda é total. Todos os 19 passageiros, assim como a comandante Leslie e o copiloto Gibbs, estão mortos. Cerca de 8h53 desta manhã, tivemos um acidente aéreo com 19 passageiros e 2 tripulantes. Não há sobreviventes. Esperamos nunca ter de responder a uma situação com um número tão grande de perdas humanas, mas esse é o nosso trabalho. Esse é um dos trabalhos mais difíceis para um bombeiro enfrentar em sua carreira. Para os médicos e as equipes de resgate, a penosa experiência está acabada. Mas para amigos e famílias das vítimas, a angústia apenas começou. Eu estava andando pela sala de estar. Parei e disse: meu coração está batendo agora como estava batendo. Então perguntei a Cristiana, já ligou? Ela disse não. Então eu soube o que havia ocorrido. Simplesmente sabia. E então fui até o telefone e liguei para a escola. Sim, senhora Shepard, temos mais notícias. E ele me contou que o avião havia caído durante a decolagem. Perguntei se havia algum sobrevivente e ele disse não. E então soube que tinha de contar ao Doug que estava na garagem. É uma coisa que você nunca esquece. Eu estava trocando uma lâmpada fluorescente e Teresa chegou até a porta e... Como é que se diz isso? Você usa palavras todos os dias? Como se pode usar palavras para arruinar a vida de alguém? Mas eu lhe disse, Doug, o avião de Cristiana caiu. Naquele momento, meu mundo desabou.
Agora os Shepards e as famílias das outras 20 vítimas querem saber o que provocou a morte de seus entes queridos. Faz quase 5 horas desde a queda do voo 5481, em um hangar em Charlotte, Carolina do Norte. Como não há sobreviventes para serem resgatados, nem os corpos e nem as partes do avião são removidos de onde caíram, até a chegada dos investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes. Enquanto os examinadores médicos marcam o local dos restos humanos em vermelho, os investigadores do NTSB marcam pedaços de metal em amarelo, buscando pistas que os ajudem a descobrir o que ocorreu a bordo do voo 5481. Entre os designados para esse caso está a investigadora-chefe Lorinda Ward. Esse é seu primeiro trabalho como investigadora-chefe de um acidente. Mas hoje, ela não está em seu melhor dia. Aquele dia eu não estava muito bem. Estava lutando com o resfriado e toda aquela adrenalina no corpo, no momento. Então, isso, na verdade, compensa o fato de não estar se sentindo bem. E eu sabia que as outras pessoas em minha equipe eram experientes. Por isso, me senti confortável indo até Charlotte. No aeroporto Charlotte Douglas, Ward toma as primeiras providências para a solução desse acidente. Verifiquei com o corpo de bombeiros para ter certeza de que o fogo tinha sido extinto. E então convoquei uma reunião com todos que haviam chegado primeiro ao local do acidente para saber o que haviam percebido naquele momento. Ward age rapidamente. Como há corpos presos entre as ferragens, ela declara o local do acidente um potencial risco biológico. Os investigadores que fossem entrar em contato com os destroços deveriam usar roupas de proteção para examinar os destroços e identificar os restos mortais das vítimas. Ao chegarmos ao local do acidente, não parecia haver um avião ali. Devido ao fogo, ao incêndio depois da queda, quando se andava por ali era difícil imaginar que havia no local um avião com capacidade para 21 pessoas. Enquanto o trabalho continua no local do acidente. Muito bem, vamos lá. Lorinda Ward e sua equipe procuram sinais da queda nas proximidades. Enviamos o pessoal para que examinassem meticulosamente a pista de onde o avião havia decolado, para apanhar qualquer coisa que houvesse na pista, para ver se tinha alguma relevância na investigação do acidente. As pistas não podem ter nenhum detrito. O menor objeto pode se tornar um projétil mortal se atingir um avião durante a decolagem. 3 anos antes, um Concorde passou sobre um fragmento de metal de 40 centímetros em uma pista em Paris. O tanque de combustível do avião foi perfurado e se incendiou. O avião subiu a 200 metros antes de cair sobre um hotel nas proximidades. 109 pessoas a bordo e 4 pessoas em terra foram mortas. No aeroporto internacional de Charlotte Douglas, os investigadores vasculham a área. Eles encontram uma tampa de combustível perigosamente próxima à pista. O que conseguiram? Aquilo poderia ser sugado por um motor e o mais importante seria o dano que isso poderia causar ao motor. A descoberta levanta uma possibilidade interessante. A de que quando o voo 5481 acelerava na pista durante a decolagem, a tampa de combustível foi lançada na pista, atingiu os rotores do motor e provocou a queda do avião da comandante Leslie. Aquilo deveria ser trazido para vermos se havia alguma relevância para a investigação do acidente. Se teria se soltado do próprio avião ou se poderia ter causado algum dano no avião. Um exame mais detalhado leva Ward e sua equipe à conclusão de que a tampa do combustível não poderia ter interferido nas pás dos rotores. Os investigadores não descobrem qualquer outro detrito relevante na pista. A teoria de resíduos na pista é descartada. Agora, Bill English, investigador do controle de tráfego aéreo do NTSB, explora um outro cenário.
Quando ouvimos sobre o acidente pela primeira vez, parecia haver a possibilidade de um encontro com uma esteira de turbulência. O movimento rápido das asas de um jato desestabiliza o ar ao redor, criando um violento redemoinho. Testes na NASA décadas antes haviam ilustrado o poder e o perigo da esteira de turbulência para outros aviões. Tínhamos que verificar se outro avião tinha decolado antes dele. É daí que viria um perigo de esteira de turbulência. E queríamos saber que tipo de avião tinha decolado antes dele, porque aviões maiores e mais pesados são os que causam as esteiras de turbulência mais perigosas. Bill English examina os registros de radar na hora do acidente. Ele fica sabendo que um jato regional Bombardier muito mais pesado, um CRJ, decolara pouco antes do Beech. Aquele CRJ é sem dúvida um belo avião, não é? É, adoraria pilotá-lo. A esteira de turbulência é gerada a partir das extremidades das asas de qualquer avião. Então, logo começa a levantar do solo, ele produz o que as pessoas às vezes chamam de tornados horizontais, vórtices de ar que podem provocar turbulência perigosa. Pistão 8, direita. Coloque-se em posição. Os controladores de tráfego aéreo, de fato, têm procedimentos padrões para espaçar os aviões a fim de evitar a esteira de turbulência ou deixar que a esteira se dissipe. Um ano antes, um jato da American Airlines decolando de Nova York enfrentou uma esteira de turbulência. O avião caiu em uma área residencial vizinha. 260 pessoas que estavam no avião e 5 pessoas em terra morreram. Vão nos mandar para longe com seu deslocamento de jato. Air Midwest 5481, livre para decolagem. Agora, Bill English, investigador de tráfego aéreo, precisa determinar se a esteira de turbulência do CRJ provocara a queda do voo 5481. Bill English estuda a rota do voo do avião da comandante Leslie e a acha consistente com a de um avião voando numa esteira de turbulência. É comum ouvir falar em pitch-up em uma esteira de turbulência, quando o nariz do avião se inclina subitamente para cima e a tripulação tem problemas para enfrentar isso e colocar o nariz do avião de volta no lugar. English precisa saber a que distância o voo da Air Midwest estava do jato maior. A torre de Charlotte tem um sistema de computadores sofisticado que rastreia o movimento de aviões enquanto eles ainda estão no solo. O sistema deu a Bill English sua resposta. O sistema se atualizava muito rapidamente. Assim podemos ver onde exatamente na pista e a que horas o jato regional decolara em relação a quando o avião acidentado começou sua subida. Quando Bill English identifica a posição exata dos aviões na decolagem, ele faz uma descoberta notável. Mesmo os dois aviões tendo usado a mesma pista, seus caminhos nunca se cruzaram. O RJ começou a decolar muito mais adiante na pista do que o avião acidentado. E o ângulo de subida do jato regional e o ângulo de subida do avião acidentado nunca se intersectaram. O ângulo do avião acidentado era muito acentuado. Ele não tinha nenhuma possibilidade de intersectar a esteira de turbulência advinda do jato regional. Assim, se o nosso avião tinha decolado e subido acima do ângulo do avião que decolara antes, sabíamos então que esse não poderia ser um fator para o acidente. A teoria do vórtice da esteira está descartada e o trabalho de Bill English concluído. Agora, cabe ao Ward e sua equipe encontrarem provas nos destroços incendiados do avião. Em 2 dias, sua investigação irá revelar uma sequência de erros e suposições equivocadas que há anos vinham pondo dezenas de milhares de passageiros em risco. Horas depois do acidente, os investigadores encontram o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine do voo 5481 da Air Midwest. Os gravadores são projetados para suportarem temperaturas de até 1.100 graus Celsius. Nesse acidente, partes do gravador de voz, na verdade, se derreteram. Os dispositivos são fotografados e enviados para análise. E então, entre as toneladas de destroços no solo, os investigadores descobrem os restos fragmentados dos cabos de controle do profundor. Vitais para o controle do voo, esses cabos fazem a ligação do manche do piloto com o profundor.
um painel aerodinâmico que ajuda os pilotos a subir e descer. Os esticadores mantêm os cabos retesados. Para subir, os pilotos puxam o manche. Os cabos puxam o profundor para cima, forçando o nariz para cima. Para descer, os pilotos empurram o manche. Os cabos inclinam o profundor para baixo e o nariz abaixa. Entretanto, enquanto os investigadores examinam os cabos e esticadores queimados do avião da comandante Leslie, alguma coisa já parece estranha. Eles pareciam incomuns. Não estavam na posição normal em que você os encontraria. Nesse caso, tínhamos um deles ajustado para fora e outro ajustado totalmente para dentro. Portanto, deixamos aqueles para verificarmos depois. Enquanto o trabalho do laboratório continua, o investigador do NTSB, Stephen Carbone, viaja até Huntington, na Virgínia. Ele entrevista mecânicos que trabalharam no avião no dia anterior ao acidente. Na época, ficamos sabendo que ele acabara de sair de uma checagem detalhada, que chamamos de verificação de rotina. E, cientes disso, começamos a verificar a possibilidade de alguma coisa ter sido feita durante a verificação e que precisasse ser examinada do ponto de vista de uma investigação. Os cabos precisavam de reparos. Meu ajudante anotou um pedido de ordem de serviço e eu providenciei o conserto. Ah, não se esqueça do manual, hein? Entendido. A cada 1.200 horas de voo, os aviões da Air Midwest passam por um serviço de manutenção de rotina. Isso inclui o ajuste dos cabos que controlam o profundor do avião. Durante a verificação, ele descobriu que o mecânico havia descoberto que os cabos estavam fora dos limites. Por isso, ele tomou nota que iria verificar a tensão dos cabos e então ajustá-los conforme o manual. Os mecânicos dizem a Carbone que o trabalho fora verificado e havia recebido o carimbo de garantia de qualidade. Eles acharam que o avião estava corretamente equipado segundo o manual. À primeira vista, essa convicção parece correta. Depois da manutenção, esse avião Beech decolou e aterrissou 9 vezes sem problemas, antes que a comandante Leslie assumisse seu comando. Os investigadores se voltam para o gravador de dados do voo, para saber o que houve naqueles voos. O gravador de dados do voo tinha armazenado dados de inúmeros voos, tanto antes quanto depois dos cabos do avião terem sido ajustados. Ninguém em nenhum daqueles voos havia tido qualquer problema com o profundor do avião. Por isso, na ocasião, nós não sabíamos de que forma aquilo afetara o avião, porque ele havia voado 9 vezes sem problemas antes do acidente. Ward também descobre que a tripulação havia testado seus controles do profundor antes da decolagem do voo 5481. Controles de voo livres e corretos. Air Midwest 5481. Ward e sua equipe vão mais fundo, procurando descobrir se a configuração incomum dos cabos do profundor poderia ter influenciado nesse acidente. O que eles descobrem chega ao que efetivamente deu errado. Normalmente, os dois esticadores são quase exatamente do mesmo comprimento. Mas no avião da comandante Leslie, um esticador é claramente mais longo do que o outro. Para estabelecer a tensão de cabo correta, os mecânicos apertam os esticadores. Mas se um esticador é muito apertado, isso encurta os cabos e reduz o alcance de movimento do controle do profundor. O profundor precisa ser capaz de inclinar o nariz do avião em 14 graus para baixo. Mas seu ângulo para baixo foi, na verdade, reduzido pela metade, para apenas 7 graus. E o resultado foi fatal. À medida que o voo prosseguia, o nariz inclinava-se para cima conforme o esperado durante a decolagem. O quê? Empurre o nariz para baixo! Ai, meu Deus! Mas o alcance reduzido no profundor impossibilitou que os pilotos trouxessem o nariz para baixo novamente. Devido ao ajuste que havia sido feito e à manutenção algumas noites antes, não havia nada que a tripulação pudesse ter feito naquele momento. Com a impossibilidade de trazer o nariz para baixo, o grau de inclinação das asas ficou acentuado demais. Sem ar fluindo sobre a parte superior das asas, o avião perdeu sua força de sustentação e começou a cair. A luta do piloto com o profundor
ajuda a explicar a queda do voo 5481 naquele dia. De alguma forma, os cabos do Profundor foram ajustados de forma incorreta. Os pilotos simplesmente não conseguiram controlar o grau de inclinação de seu avião. Stephen Carbone quer saber como os mecânicos cometeram um erro tão crítico. Estou vendo isso aqui. Ele volta ao hangar para fazer perguntas aos mecânicos de plantão naquela noite. Dessa vez, eles lhe contam uma história diferente. A maior parte dos rapazes estava aprendendo o trabalho. Os mecânicos que trabalhavam para a empresa aérea eram contratados da empresa de prestação de serviços. E os mecânicos que trabalhavam no avião naquela noite tinham pouca experiência com o Beech 1900D. Além disso, a pessoa que executou a montagem estava recebendo treinamento aquela noite sobre aquela tarefa em especial. Quando tiver terminado com os pinos, ajuste os esticadores para mais tensão no cabo. Estou vendo isso aqui. O ajuste dos cabos do Profundor não é um processo simples. É um procedimento que leva tempo e que envolve 25 etapas diferentes. Certo. E as outras etapas? Bom, não se preocupa com isso. Apenas verifique a tensão dos cabos quando estiver terminado e está tudo bem. É isso aí. O mecânico pulou 9 etapas naquela noite. Uma delas envolvia a manipulação do Profundor através de todo o seu raio de movimento. Se eles tivessem seguido as etapas conforme descritas no manual, eles teriam encontrado os problemas que haviam surgido. Bem, eu descobri que esse mecânico havia pulado procedimentos e eu fiquei realmente abalado com aquilo. Esse erro afetou a nossa vida e a vida de 21 pessoas. 21 famílias foram destruídas. Porque você nunca se recupera de uma coisa dessas. Os Shepards processaram a empresa aérea. Eles também exigem algo sem precedentes na aviação americana. Um pedido de desculpas. Eles queriam mais do que simplesmente conseguir um acordo justo em termos financeiros. Eles tinham necessidade de insistir na humanização e mostrar quem eram as vítimas dessa tragédia. Os Shepards acreditam que a melhor maneira de conseguir um pedido de desculpas é mostrando quem era Christiana. Resolvemos pegar essa fotografia e enviar para as pessoas que estavam envolvidas no acidente, na investigação, para que Christiana não fosse apenas um número, ou um número de poltrona, ou um número de passagem, ou uma quantia acordada. Para que eles pudessem, de fato, ver que ela era uma pessoa. A jornada legal começou quando resolvemos que, ao querer um pedido de desculpas, queríamos que dissessem nós realmente provocamos isso. Acreditávamos que a empresa aérea se desculparia. Não fazíamos ideia que empresas aéreas não se desculpam. Eles haviam feito algo errado e deveriam assumir e dizer sentimos muitíssimo pelo que provocamos e estamos tomando providências para reparar. Nesse caso, os mecânicos haviam feito uma coisa que acreditavam ser perfeitamente razoável. Achavam que aquele seria mais um dia de trabalho. Mas depois descobrem que 21 pessoas haviam morrido devido a um ato de negligência deles. Lorinda Ward e sua equipe acreditam terem encontrado o problema. Mas alguma coisa ainda parece não se encaixar. Por que não houvera problemas com a montagem inadequada em nenhum dos voos anteriores? E continuávamos nos perguntando, certo, esse avião voou 9 vezes antes e não tivemos quaisquer problemas. Então, tentávamos descobrir o que houve de incomum nesse voo. Ward precisa descobrir o que houve nas horas e minutos que antecederam o acidente. Percebeu alguma coisa de incomum antes da decolagem? Bom, ele estava baixo quando deslizou sobre a pista. Parecia pesado. Algumas testemunhas deram a entender que o avião estava carregando muito peso. Os encarregados das bagagens disseram que tinha sido difícil fechar a porta, porque acharam que as malas iam sair para fora. Cada avião define uma capacidade máxima de peso antes de decolar. Antes de decolar, é tarefa do piloto calcular o peso a bordo. O avião está lotado? Quantas vamos ter que tirar? Estamos calculando.
A tripulação do voo 5481 realmente fez aqueles cálculos. Legal, 7719. Nós os ouvimos no gravador de voz da cabine fazendo os cálculos para se certificarem de que tinham sua gravidade central dentro dos limites antes de decolar. 7765 é nosso peso, não? Sim, no máximo. Em qualquer avião, pequeno ou grande, o peso da carga e dos passageiros tem de ser distribuído de modo uniforme. O ponto de equilíbrio de um avião é chamado seu centro de gravidade. Para que um avião voe com segurança, ele não pode estar nem muito para frente e nem muito para trás, para a popa. Então, estamos bem. É, estamos sim. Achamos que não teremos que tirar nada. Os pilotos da Air Midwest aprendem como fazer o cálculo do peso e do centro de gravidade, ou CG. Eles usam pesos médios para aquele cálculo. Cerca de 79 quilos por passageiro e 9 quilos por bagagem. Eles sabiam que tinham um centro de gravidade bem inclinado para trás, mas como usaram o peso médio e cálculos médios, os números mostravam que eles estavam dentro dos limites para decolar. Mas o Ward precisa saber se o avião realmente estava dentro dos limites corretos de peso e equilíbrio para decolar. O que fizemos foi verificar o peso real da bagagem que estava a bordo e o peso dos passageiros e da tripulação. Técnicos pesam os restos da bagagem queimada dentre os destroços. Doutor, poderia me dizer, por favor, qual o último peso registrado do seu paciente? E obtém o peso real dos passageiros a bordo aquele dia. 96, obrigada. Quando todos os números são coletados, Ward descobre que o peso real do voo 5481 é 8.028 quilos. Cerca de 263 quilos acima de seu peso máximo para decolagem. Eles não poderiam ter decolado se tivessem usado os pesos reais. Eles teriam de retirar passageiros ou bagagem. Devido ao peso dos passageiros e bagagem no voo, maior que o esperado, e ao grande número de malas guardadas na parte de trás, o avião estava pesado na cauda. Seu centro de gravidade estava ligeiramente inclinado para trás, o que não foi um problema até que o trem de pouso foi recolhido. Para cima? Quando o peso do trem de pouso se deslocou para trás com relação ao nariz, isso levou o equilíbrio de peso... O quê? Muito para trás. Os esforços dos pilotos para recuperar o controle do avião foram em vão, uma vez que os controles do profundor apresentavam defeitos. Quando o trem de pouso do nariz se movimentou para trás, eles perderam a capacidade de controlar o avião, pois todo o peso foi para trás e eles não tinham movimento suficiente do profundor para trazer o nariz de volta para baixo. E na altura em que estavam, não havia como reverter a situação. Os passageiros e a tripulação do voo 5481 estavam condenados desde o momento em que o avião deixou o solo. Eles não tinham como saber que os dois problemas não relacionados iriam se combinar para derrubar seu avião. Para eles era só um voo normal de rotina e eles fizeram todas as verificações pré-voo, calcularam o peso e equilíbrio, seguiram os procedimentos, foram para a pista correta. Era apenas mais um dia de trabalho. Eles não sabiam que havia essas duas falhas ocultas e latentes à sua espera. Mas uma manutenção deficiente e o peso acima da média não foram as únicas questões levantadas pela investigação de Lorinda Ward. Oi, você tem um segundo? Eu tenho uma ideia. Lorinda Ward acredita ter descoberto problemas que não afetaram apenas este voo, mas que também afetavam todos os aviões no ar em trajetos pequenos. Os investigadores do NTSB dizem que todo desastre aéreo torna as viagens de avião mais seguras. O voo 5481 não foi exceção. 14 meses após o acidente, a investigadora-chefe Lorinda Ward e sua equipe apresentaram um relatório completo para garantir que os erros que mataram aqueles a bordo do voo 5481 nunca voltem a se repetir. Entre outras coisas, Ward recomendava que a FAA revisse seus pesos médios para passageiros e bagagem, uma média que não era revista desde 1936. E como os estudos sugerem que americanos e outros adultos estavam ficando mais pesados a cada ano, Ward suspeitava que as médias estavam erradas.
Recomendamos à FAA que obrigasse as operadoras a fazerem uma pesquisa em suas operações, tanto no verão quanto no inverno, para ver com que precisão esses pesos médios refletiam o peso do público que realmente voava em seus aviões. Depois de conduzir uma pesquisa com passageiros, a FAA chega a uma conclusão alarmante. O peso médio do passageiro adulto americano era de cerca de 88 quilos e não 79. A FAA também descobriu que a média de peso da bagagem de mão estava sendo subestimada em 2,250 kg por mala. O peso médio que estava sendo usado precisava mesmo ser atualizado. Se esses pesos médios mais altos estivessem em uso em 8 de janeiro de 2003, o voo 5481 não poderia ter decolado. A comandante Leslie teria que remover bagagens e passageiros. 48107. Legal, 7719. Os pilotos da Air Midwest hoje usam um peso médio de 90 quilos por passageiro, o que significa que seus aviões Beechcraft podem levar apenas 17 passageiros e não 19. Mas o relatório de Ward prossegue, dizendo que mesmo com médias industriais atualizadas, ainda há possibilidade de erros. Seu relatório afirma que voar em pequenas aeronaves só será realmente seguro quando as empresas aéreas deixarem de calcular os pesos médios baseadas em suposições e passarem a calcular o peso real a bordo antes da decolagem. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para dar às empresas aéreas a possibilidade de calcular o peso real e controlar o equilíbrio em tempo real, enquanto o avião está sendo carregado. Saber o peso real de passageiros e bagagem é crucial. Cada vez mais pessoas voam em pequenos jatos. À medida que o preço do combustível para os aviões grandes dispara, os aviões menores e eficientes em termos de combustível tornam-se mais atrativos para as empresas aéreas. Só nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de pessoas por ano embarcam em aviões com menos de 30 assentos. Um avião pequeno é mais sensível ao peso, à questão peso-equilíbrio, do que um avião maior. Apesar das recomendações de Ward e das tecnologias disponíveis, quase 70% dos aviões pequenos em voos regulares ainda usam pesos médios em vez de pesos reais. Para Doug e Teresa Shepard, ainda há um outro perigo que ameaça ocorrer novamente. Se a FAA assumir um papel realmente ativo no âmbito de suas normas, então a subcontratação poderia ser algo positivo. Da maneira como a coisa é feita hoje, os erros continuarão acontecendo. E as outras etapas? Bom, não se preocupe com isso. Apenas verifique a tensão dos cabos quando estiver terminado e está tudo bem. Em seu relatório, Ward afirma que todas as empresas aéreas precisam fornecer supervisão direta para garantir que mesmo o trabalho subcontratado seja feito corretamente. Para mim, essa investigação foi singular, porque foi a primeira vez que trabalhei como investigadora-chefe. Creio que foi uma investigação significativa, uma vez que resultou em 22 recomendações de segurança, a partir de uma pequena investigação de um acidente. Para os Shepards, as recomendações do NTSB chegam tarde demais. Mas depois de uma longa batalha legal, a Air Midwest realmente faz um raro pedido de desculpas formal pelos erros que custaram a vida de Christina Shepard. Meu nome é Ron Goldman e estou aqui hoje para apresentar as desculpas públicas e vou dizer algumas palavras. Uma desculpa pública em casos de aviação é algo sem precedentes. Estamos aqui hoje para nos lembrar das vítimas do voo 5481 e pedir nossas desculpas, oferecer nossos pêsames e sincero pesar às famílias dos passageiros e tripulantes que morreram em 8 de janeiro de 2003 no acidente com o voo 5481 da Air Midwest. A aceitação de responsabilidade sugere que as
Recomendações feitas pelos investigadores do Conselho não devem ser esquecidas, mas, pelo contrário, devem ser levadas a sério. Pois se você não as levar a sério, haverá responsabilidade pública, além de responsabilidade pessoal. As pessoas nunca deveriam se esquecer que, quando estamos fazendo o nosso trabalho, precisamos nos lembrar da importância dele. Não importa nossa posição social ou nossa posição em uma empresa, se estamos lá embaixo, se estamos no topo, temos responsabilidades. Uma complicada sequência de erros e cálculos equivocados levaram ao acidente com o voo 5481. Mas algumas pessoas acreditam que uma pessoa se saiu extraordinariamente bem aquele dia. A comandante Kate Leslie. Com um avião sem equilíbrio e controles com problemas, a comandante Leslie não poderia ter salvado o voo, mas suas últimas ações podem ter salvado algumas vidas. Sabe, para mim ela é uma heroína não reconhecida. Acho que muitas pessoas não sabem o que ela fez e como ela lutou e tentou levar o avião para longe do hangar. E ela de fato fez isso. Ela evitou que ele o atingisse completamente de frente. O que provavelmente evitou que muitas outras pessoas morressem naquele dia. Foi a bombeiro Cindy Overcash que encontrou o corpo da comandante Kate Leslie entre os destroços. Até hoje, Overcash ainda sente uma ligação especial com a jovem piloto. Não sei, sinto uma afinidade. Não sei porquê, não sei. Talvez pelo fato de eu a ter encontrado e estar ali quando ela deixou esse mundo. Não sei, mas penso muito nela. A investigação de Lorinda Ward poderia ter sido concluída quando ela descobriu os erros que provocaram a queda do voo 5481. Mas indo um pouco mais fundo, ela tornou os voos mais seguros para milhares de pessoas. Versão brasileira Centauro.